Antes de começar, deixe-me dizer isto: se você se inscrever no meu canal e me apoiar, o próprio Deus vai te abençoar. Quando você ajuda alguém a compartilhar sua verdade, o céu encontra uma forma de retribuir. Obrigada por estar aqui, obrigada por ouvir. Meu nome é Selena Hart e tenho 37 anos. O que estou prestes a contar não é uma história fácil, mas é a minha. Carrego isso há tanto tempo que parece estar gravado nos meus ossos. É uma história sobre ser invisível, sobre ser ignorada, sobre o tipo de dor que cresce devagar, ano após ano, até exigir libertação. E é uma história sobre a noite em que finalmente fiz alguém pagar pelos anos que me roubaram, não com violência, mas com algo muito mais profundo, algo inesquecível. Cresci em uma pequena cidade no meio-oeste. Daquelas cidades onde nada realmente muda e as pessoas vivem e morrem nas mesmas casas que seus avós construíram. Crescendo, eu era sonhadora. Queria ver o mundo, provar a liberdade, viver uma vida de paixão. Mas cidades pequenas têm um jeito de te prender, de te convencer a aceitar menos. E então veio Daniel. Conheci ele quando eu tinha 22 anos. Ele não era perfeito. Seu sorriso era um pouco torto, sua risada um pouco alta demais, mas ele se comportava como se soubesse que o mundo pertencia a ele. As pessoas gravitavam em torno dele, penduradas em cada palavra. Ele não era apenas charmoso, ele era magnético. Pelo menos, para todos os outros. Para mim, eu poderia muito bem ser invisível. Desde a primeira vez que falamos, ou melhor, quando eu tentei falar, percebi que Daniel não me via. Ele me reconhecia da mesma forma que você reconheceria a presença de uma cadeira em uma sala. Você sabe que está lá, mas não importa. Eu dizia olá, fazia perguntas, tentava encontrar um fio de conversa, mas seus olhos simplesmente deslizavam sobre mim, procurando alguém mais interessante, mais bonita, mais digna do seu tempo. Isso doía. Não deveria doer, não no começo. Mas conforme os meses viraram anos, enquanto eu o via rir com amigos, correr atrás de mulheres que nunca ficavam, ganhar admiração onde quer que fosse, comecei a sentir aquela ferroada no peito. A ferroada de ser descartada. A ferroada de ser ninguém. Eu era alguém. Pelo menos, eu achava que era. Eu tinha construído uma vida. Consegui um emprego em marketing em uma empresa de médio porte. Trabalhei duro, subi na hierarquia, me tornei alguém em quem as pessoas confiavam. Eu tinha amigos. Viajei um pouco. De fora, parecia que eu estava prosperando. Mas por dentro, havia aquele vazio escavado pela indiferença de Daniel. É estranho, não é? Como a falta de atenção de uma única pessoa pode moldar seu senso de valor. Eu odiava que isso importasse para mim. Odiava me importar. Mas não podia negar. Quando completei 30 anos, disse a mim mesma que tinha acabado com ele. Eu já havia desperdiçado anos demais esperando por alguém que nunca me olharia. Saí com outros homens, tentei seguir em frente. Alguns desses relacionamentos foram bons, outros desastres, mas nenhum apagou a sombra que Daniel havia deixado. E então, uma noite, eu o vi de novo. Foi em uma festa de amigos. O ambiente estava cheio de risos, o cheiro de vinho e comida assada no ar. Entrei, confiante em mim mesma pela primeira vez, pronta para aproveitar a noite. E lá estava ele. Mais velho, sim. Seus cabelos já tinham fios grisalhos, sua pele marcada pelo tempo. Mas ele ainda tinha aquela presença, aquela confiança que atraía as pessoas. E como antes, seus olhos passaram direto por mim. Ele nem percebeu que eu estava ali. Você sabe o que é isso? Passar anos se construindo, crescendo, sobrevivendo, apenas para ser lembrada, em um instante, de que para uma pessoa você ainda não é nada. Foi como ser apagada novamente. Naquela noite cheguei em casa e fiquei horas me olhando no espelho. Olhei nos meus próprios olhos, procurando pela garota que eu já tinha sido, procurando respostas. E algo dentro de mim mudou. Chega! Chega de esperar, chega de ter esperança, chega de existir como invisível. A partir daquela noite, tomei uma decisão. Eu faria Daniel me ver. Eu faria sentir o que eu tinha sentido por anos. Eu faria entender o peso de ser ignorada, a ferroada de ser descartada. Eu não faria isso gritando ou implorando. Não. Eu faria de um jeito que ele nunca esqueceria. Passei semanas planejando, estudando, me preparando. Comecei mudando pequenas coisas em mim, não quem eu era, mas como eu me apresentava. A confiança se tornou minha arma. Eu entrava em salas como se pertencesse a elas, como se fosse eu quem as pessoas deveriam notar. Me vestia diferente, falava diferente, me movia com propósito. E pouco a pouco as pessoas começaram a notar. Não apenas Daniel, mas todos. Pela primeira vez em anos, vi seus olhos se voltarem para mim. Foi rápido, quase nada, mas para mim foi tudo. O homem que havia me apagado de seu mundo finalmente me olhou. Esse foi o primeiro passo.
O segundo passo foi paciência. Eu não corri atrás dele. Não fui até ele como talvez tivesse feito anos antes. Em vez disso, deixei que ele me procurasse, só um pouco. Dei a ele vislumbres, fragmentos de atenção, o suficiente para despertar curiosidade. Um sorriso aqui, uma risada ali, e depois me afastava, deixando-o no silêncio. Semanas viraram meses e eu vi a mudança nele. O homem que antes me ignorava agora me procurava. Ele ficava perto de mim em encontros, me fazia perguntas casuais, me oferecia bebidas. Era quase risível. Depois de anos sendo invisível, eu de repente havia me tornado um mistério que ele queria desvendar. E era exatamente isso que eu queria. Porque cada passo que ele dava em minha direção era um passo mais fundo no meu plano. Não se tratava apenas de fazê-lo me notar. Tratava-se de fazê-lo depender disso, de fazê-lo desejar minha presença como eu já desejei a dele. Eu queria que ele sentisse a dor da ausência, a ferroada do silêncio. Eu queria que ele provasse do próprio remédio e que ardesse. Lembro-me de uma noite vividamente. Estávamos em um jantar, cercados de amigos e colegas. Daniel estava sentado do outro lado da mesa, seus olhos cruzando com os meus várias vezes. Eu sorria educadamente e ria das piadas, mas nunca dava a ele mais do que um instante. E eu podia ver a frustração crescendo, a curiosidade aumentando, o desejo surgindo. Estava funcionando. Mas eu ainda não estava satisfeita. Porque isso não era apenas sobre atração. Era sobre vingança. Sobre fazê-lo pagar por cada ano que ele me roubou com seu silêncio. Então eu esperei. Esperei até a noite certa, até que o palco estivesse montado. Até que chegasse o momento em que eu pudesse finalmente virar o jogo completamente. E esse momento estava mais perto do que ele, ou qualquer outra pessoa, poderia imaginar. A noite estava mais próxima do que qualquer um poderia imaginar. Durante semanas eu vinha me preparando, me inserindo cuidadosamente no mundo de Daniel, mas nunca lhe dando totalmente o que ele queria. Era uma dança, uma queima lenta de curiosidade e negação. E agora era a hora de aumentar o fogo. A oportunidade surgiu em uma sexta-feira à noite. Fui convidada para uma gala beneficente no centro da cidade, um daqueles eventos em que as pessoas fingem se importar com causas, mas na verdade só querem ser vistas. Eu sabia que Daniel estaria lá. Ele adorava esses eventos, adorava a atenção, adorava os holofotes. E dessa vez eu estaria pronta. Passei o dia inteiro me preparando, não apenas fisicamente, mas mentalmente. Meu vestido era elegante, mas não chamativo, seda preta que moldava meu corpo sem gritar por atenção. Meu cabelo estava preso, revelando totalmente meu rosto, sem sombras, sem esconderijos. Eu queria que ele me visse, cada ângulo, cada expressão. Eu queria que ele sentisse o peso da minha presença. Quando entrei no salão de baile, algumas cabeças se viraram. Não todas, não todos, mas o suficiente. O suficiente para me lembrar de que eu não era mais invisível. E pelo canto do olho, eu vi Daniel, em pé perto do bar, taça na mão, cercado por seu círculo de sempre. Por um momento seus olhos varreram a sala, e então pousaram em mim. E não se moveram. Essa foi a primeira vitória real. Por anos eu havia corrido atrás de um único olhar, e agora ele não conseguia desviar os olhos. Eu não sorri para ele, não acenei. Simplesmente passei, queixo erguido, passos firmes. Ele virou levemente, me acompanhando com os olhos, como se fosse puxado por algo que não sabia nomear. Durante toda a noite deixei o jogo se desenrolar. Não o procurei, mas também não o evitei. Quando nossos olhos se encontravam do outro lado da sala, eu segurava o olhar por um segundo a mais do que o necessário e depois desviava. Como se ele fosse o que não valia o meu tempo. Cada pequena rejeição era deliberada, cada silêncio afiado como uma faca. E eu podia sentir a tensão crescendo. Finalmente, enquanto eu estava perto da varanda tomando champanhe, ele se aproximou. Selena, disse ele, a voz carregando a mesma confiança de sempre. Mas havia algo novo nela agora, uma ponta, uma curiosidade que ele não conseguia esconder. Daniel, respondi friamente como se sua presença fosse esperada, como se eu soubesse o tempo todo que ele viria. Ele sorriu, aquele sorriso que antes encantava as salas inteiras. Faz tempo. Sim, eu disse simplesmente. Faz. Vi a confusão passar em seus olhos. Ele estava acostumado a mulheres derretendo sob sua atenção, ansiosas para agradar. Mas eu não era mais essa mulher. Não tinha mais 22 anos, faminta por reconhecimento. Eu tinha 37, endurecida por anos de silêncio, e me tornará alguém completamente diferente. Conversamos conversas leves no início, superficialidades. Mas eu não lhe dava nada além de um distanciamento educado. Sem calor, sem entusiasmo. E quanto mais eu retinha, mais ele insistia, fazendo perguntas, se inclinando, tentando quebrar a armadura que eu havia construído. Estava funcionando.
Ele nem percebia que estava entrando mais fundo no meu jogo. Aquela noite terminou com ele perguntando se poderíamos nos encontrar algum dia, talvez jantar juntos. Dei um leve sorriso, do tipo que insinua a possibilidade sem prometer nada. Talvez, eu disse, e então me virei e fui embora, deixando-o parado, me observando desaparecer na multidão. A armadilha estava montada. Nas semanas seguintes, Daniel me procurou. Mensagens, ligações, convites casuais. Aceitei alguns, recusei outros, sempre o deixando fora de equilíbrio, nunca lhe dando exatamente o que queria. E lentamente vi a mudança nele. O homem que antes me ignorava agora reorganizava sua agenda por mim. O homem que antes não me notava agora buscava minha aprovação. O homem que havia roubado anos da minha vida com seu silêncio agora esperava minhas respostas, desesperado pela minha atenção. Era intoxicante. Mas a vingança nunca é apenas sobre a superfície. É sobre fazer alguém sentir o que você sentiu, fazê-lo viver no vazio que criou. E para isso eu precisava ir mais fundo. Então eu o deixei entrar, pouco a pouco. Fomos a jantares, a galerias de arte, a cafeterias tranquilas. Deixei-o pensar que estava me conquistando, que finalmente estava me alcançando. Ele falava sobre sua vida, sua carreira, sua solidão. Confessava pequenas inseguranças, as rachaduras sob o exterior perfeito. E eu ouvia, do jeito que um dia desejei que ele me ouvisse. Mas nunca lhe dava toda a verdade sobre mim, apenas fragmentos cuidadosamente escolhidos, o suficiente para mantê-lo faminto, o suficiente para mantê-lo tentando. E quanto mais ele tentava, mais eu recuava. Uma noite, sentados frente a frente em um restaurante à luz de velas, ele se inclinou, olhos fixos nos meus, e disse: "Sabe, não consigo acreditar que não te vi antes. É como se você sempre estivesse lá, mas de alguma forma eu não percebi. Eu perdi você." Sorri de leve, inclinando a cabeça como se estivesse considerando suas palavras. Por dentro, meu coração disparava, não de desejo, mas da emoção da vitória. Porque agora ele sabia. Agora ele entendia, ainda que apenas um pouco, o que significava ser cego para a presença de alguém. Agora ele carregava a ferroada do arrependimento, o peso do tempo perdido. Mas eu ainda não tinha terminado. Com o passar das semanas e meses, apertei os fios. Tornei-me ao mesmo tempo a resposta para sua solidão e a fonte de sua confusão. Um dia eu era calorosa, no outro era distante. Em um momento oferecia proximidade e no seguinte me afastava. E a cada mudança ele afundava mais fundo, desesperado para me entender, desesperado para me manter por perto. Era o mesmo desespero que eu senti por anos, refletido de volta nele multiplicado. E como era doce! Mas há algo que você deve entender sobre vingança. Ela não termina onde você pensa que vai terminar. Não tem uma conclusão arrumada. Porque uma vez que você começa, uma vez que prova o poder de transformar dor em controle, percebe que não se trata de um único momento. Trata-se do lento desmoronar. Eu queria que Daniel se desfizesse, não de uma vez, mas pedaço por pedaço. E esse desmoronar estava apenas começando. Uma noite, depois de mais um dos nossos encontros cuidadosamente orquestrados, voltei para casa e fiquei diante do espelho novamente. Olhei para mim mesma, para a mulher em que havia me tornado. Não mais invisível. Não mais esquecida. Eu era a tempestade que havia entrado em sua vida, e ele nem percebia o quanto eu havia escolhido o momento com cuidado. Mas lá no fundo, havia uma faísca de outra coisa. Algo perigoso. Eu estaria me tornando exatamente aquilo que odiava? Estaria me perdendo no processo de fazê-lo pagar? Afasta o pensamento. Isso era justiça, eu disse a mim mesma. Isso era equilíbrio. Ele havia tirado de mim, e agora eu estava tirando dele. E ainda assim, uma parte de mim se perguntava. Mesmo assim, continuei. O próximo passo estava próximo. A noite que eu vinha planejando, a noite em que ele finalmente entenderia o que significava ser invisível, estava chegando. E quando chegasse, nada em seu mundo jamais seria o mesmo novamente. Então, se você ficou comigo até aqui, se ouviu minha história e sentiu até mesmo um pouco da dor que carreguei, então eu te peço, não esqueça de curtir este vídeo. Não esqueça de se inscrever. Quando você me ajuda a compartilhar minha verdade, Deus te abençoará em retorno. Quando voltei para casa naquela noite, o silêncio parecia mais pesado do que o normal. Meu coração ainda batia forte por causa da conversa inesperada com Daniel. As palavras dele ecoavam na minha mente. Eu não acredito no que fiz com você. Quero consertar as coisas. Durante anos construí um muro ao meu redor, tijolo por tijolo, toda vez que ele me ignorava. E agora, de repente, ele me pedia para derrubá-lo. Eu não sabia se tinha forças, ou até mesmo vontade, de deixá-lo entrar de novo. Na manhã seguinte acordei mais cedo do que o habitual.
A luz do outono atravessava as cortinas, criando padrões dourados no chão. Fiquei na janela, olhando para fora, perdida em pensamentos. Parte de mim queria acreditar que Daniel havia mudado. Mas outra parte, a parte marcada da minha alma, sussurrava: cuidado. As pessoas não mudam da noite para o dia. Ainda assim, não pude negar o fogo de curiosidade que reacendeu dentro de mim. Alguns dias depois, Daniel pediu para nos encontrarmos de novo. Dessa vez, ele sugeriu um cafezinho perto da antiga biblioteca, a nossa biblioteca. Hesitei, mas aceitei. Quando cheguei, ele já estava lá, mexendo nervosamente em uma xícara de café que provavelmente nem havia tocado. Os olhos dele brilharam ao me ver, mas mantive minha guarda. Obrigado por vir, disse suavemente. Sentei em frente a ele. Não estou aqui para mais desculpas, Daniel. Já ouvi palavras demais. Se você realmente quer provar algo, mostre com ações. Ele assentiu, como se já esperasse aquela resposta. Então, lentamente empurrou um caderno pela mesa. Eu estive escrevendo, admitiu. Sobre você. Sobre nós. Sobre os anos que desperdicei fingindo que você não importava. Eu não mereço perdão, mas quero ser honesto. Isso, ele bateu no caderno. É a verdade que eu deveria ter te contado anos atrás. Abri com cuidado, folheando as páginas. Cada uma estava cheia da caligrafia bagunçada dele, emoções cruas transbordando pela tinta. Ele havia escrito sobre a culpa que carregava, a solidão que sentia mesmo enquanto me ignorava, e as inúmeras noites em que pensava em mim, mas nunca teve coragem de me procurar. Fechei o caderno e olhei para ele. Seus olhos brilhavam não de manipulação dessa vez, mas de algo dolorosamente real. Não sei o que você espera que eu diga, sussurrei. Não espero nada, respondeu rápido. Eu só precisava que você soubesse. Os dias seguintes foram estranhos. Pela primeira vez em anos, Daniel não me perseguia com promessas vazias. Ele simplesmente aparecia. Ajudava quando eu menos esperava, lembrava de pequenos detalhes da minha vida e me tratava com o tipo de respeito que eu antes implorava, mas nunca recebia. E lentamente, sem perceber, minha raiva começou a amolecer. Não desaparecer, nunca desaparecer, mas amolecer. Uma noite, enquanto caminhávamos pela beira do rio, Daniel parou e se virou para mim. Você acha, perguntou cauteloso, que poderíamos começar de novo? Não como éramos, mas como algo novo, algo honesto. Olhei para a água, vendo os reflexos dançarem. Meu coração estava dividido. Parte de mim queria gritar não, lembrá-lo das noites em que chorei até dormir, dos anos de silêncio que cortaram mais fundo que qualquer lâmina. Mas outra parte, a parte que ainda lembrava do homem que me fazia rir até doer a barriga, sussurrava talvez. Encontrei o olhar dele. Se fizermos isso, Daniel, não há espaço para jogos. Nada de fugir, nada de ignorar. Ele assentiu firme. Nunca mais. Mas a vida, como sempre, é imprevisível. Assim que começamos a reconstruir a frágil ponte entre nós, o passado de Daniel voltou à tona. Uma mulher apareceu no apartamento dele, alguém com quem ele havia se envolvido casualmente durante os anos em que me ignorou. Ela estava furiosa, desesperada e não queria deixá-lo ir. Quando descobri, senti as velhas feridas se abrirem novamente. Você disse que queria mudar, cuspi com a voz trêmula. E agora isso? Foi tudo outra mentira? Não. A voz de Daniel quebrou. Isso foi antes. Antes de eu perceber o que perdi com você. Eu terminei há muito tempo, mas ela não aceita. Por favor, acredite em mim. Eu queria bater a porta na cara dele, deixar finalmente a raiva vencer, mas algo me impediu. Talvez fosse o jeito que suas mãos tremiam, ou o olhar que implorava não apenas por perdão, mas por uma chance de provar-se. Suspirei, exausta. Você tem uma chance, Daniel. Só uma. Não estrague. Semanas viraram meses e, contra todas as probabilidades, Daniel manteve sua promessa. A mulher acabou desaparecendo de nossas vidas, e pela primeira vez em anos, senti que estava ao lado de alguém que não estava apenas fingindo se importar. E ainda assim a pergunta persistia: eu poderia realmente perdoá-lo? A resposta não veio em uma grande revelação. Veio silenciosa em uma noite comum, quando Daniel apareceu na minha porta apenas com comida para a viagem e um sorriso cansado. Sentamos juntos comendo, rindo de um filme bobo, e pela primeira vez em muito tempo eu me sentia em paz. Não era sobre esquecer o passado. Era sobre escolher não deixar que ele me controlasse mais. Uma noite, Daniel estendeu a mão sobre a mesa, segurando a minha com delicadeza. Eu sei que não mereço isso, sussurrou. Mas prometo que vou passar o resto da minha vida provando que nunca mais vou te ignorar. Olhei para ele e realmente olhei. O homem que antes era um fantasma na minha vida agora era carne e osso, presente e real.
E naquele momento percebi algo: a maior vingança não era fazê-lo pagar. Era vê-lo se transformar, vê-lo se arrepender, vê-lo lutar todos os dias para reconquistar o que um dia jogou fora. E talvez, só talvez, permitir-me curar ao lado dele. Meses depois, caminhamos novamente em frente à antiga biblioteca, o lugar onde essa história começou. Daniel parou, olhando para as janelas altas. Sabe, disse baixinho, eu costumava vir aqui depois da escola, fingindo estudar. Mas na verdade, só estava esperando para ver se você aparecia. Queria falar com você tantas vezes e nunca consegui. Eu era um covarde. Sorri de leve. E agora? Ele respirou fundo. Agora não quero perder mais um segundo. Se eu sentir algo, vou dizer. Se eu me importar com você, e eu me importo, vou mostrar. Nunca mais silêncio. Não foi uma declaração grandiosa. Não foram flores nem fogos de artifício. Foi simples, mas real. E depois de tudo, real era o suficiente. Então aqui estou, contando a minha história. Uma história de silêncio, dor e redenção inesperada. Talvez não seja o final que você esperava, mas é o que eu escolhi. Porque às vezes o fechamento não vem ao bater a porta. Às vezes, vem ao ousar abri-la de novo, com cuidado, cautela, mas com esperança. E se você chegou até aqui, talvez minha história tenha tocado algo dentro de você. Se tocou, peço uma coisa simples: curta este vídeo e inscreva-se no canal. Seu apoio significa mais do que você imagina. E quem sabe talvez, só talvez, a bondade que você demonstrar aqui volte para você um dia.